Bom, pessoal, então, oficialmente, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa web sobre as atividades complementares. Eu sou Bruna, sou mantenedora e coordenadora aqui do Polo, muitos eu já conheço, a gente se fala no WhatsApp. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê? Aqui. Tem mais gente entrando. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Peraí que eu fui lá no último slide, vamos no primeiro. Então é isso, pessoal. Tendo dúvidas durante a explicação, tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar para pedir a palavra, abrir o áudio, falar, né? Podem fazer isso no momento em que eu estiver fazendo as explicações, ou colocar no chat, né? Depois também, conforme assim que eu finalizar aqui as explicações, eu dou uma olhadinha no chat e vou respondendo também. No final da aula, a gente pode também interagir, tá, gente? Abrir o áudio, enfim, né? Para que vocês tirem as dúvidas sobre o projeto que vocês estão fazendo, ou que vocês estão pensando em fazer, tá? Então, vamos lá, gente. Falando sobre atividade de extensão, ela é uma regulamentação do MEC, então ela é uma exigência para todos os cursos de graduação, tá? Tem aí a previsão da lei, né, que é a Resolução 7 de 2018, que estabeleceu pelo menos 10% da carga horária de todos os cursos de graduação para projetos de extensão, tá? Essa obrigatoriedade veio desde 2023, então quem é um aluno mais antigo aí da Cruzeiro, que ainda, né, entrou antes, às vezes não tem ainda no currículo o projeto de extensão, mas todos os alunos que ingressaram a partir de 2023 é obrigatório essa disciplina, tá? Então, porque eu atendo alunos assim, e se eu não fizer, o que acontece? Gente, é reprovado, vira uma DP, vocês têm que cursar essa disciplina de um jeito ou de outro. Se estiver na matriz curricular, ela é obrigatória, tá? E aí, gente, o que é extensão? O que o aluno pode fazer neste projeto, tá? Então, ela é uma atividade que você pode fazer palestra, curso, projeto, programas, eventos, prestação de serviços, produtos acadêmicos, tudo com o objetivo de você fazer uma integração da universidade com a comunidade externa, e você sendo o centro dessa integração, certo? A ideia é que o aluno compartilhe os conhecimentos que ele está aprendendo ali no curso de graduação com a sua comunidade externa. Que comunidade externa é essa? Pode ser os seus vizinhos, podem ser os seus amigos, pode ser no seu local de trabalho. Então, às vezes o aluno pensa, nossa, eu vou ter que ir atrás de uma comunidade no meu bairro. Pode, você pode ir também. Mas, de repente, você mora num condomínio, você, né, veja lá um problema que você identificou no seu condomínio, você entende que você pode fazer um projeto de extensão lá dentro. Então, pode ser também, tá? Então, a ideia é que você faça esse projeto num local onde seja mais acessível para vocês, tá? Pode, sim, procurar uma comunidade no seu bairro, alguma coisa nesse sentido, como pode também ser feito dentro ali, próximo da sua vizinhança, no seu local de trabalho, então isso é permitido também, tá? O importante, pessoal, assistencialismo não é extensão, tá? A gente vê alguns projetos que são reprovados, distribuição de cestas básicas, tá? Isso caracteriza assistencialismo, isso não é projeto de extensão. Mas eu quero fazer, por exemplo, a minha ODS está falando de alguma coisa relacionada à erradicação da pobreza, enfim, eu quero distribuir alimentos. Então, seu projeto não vai ser exatamente distribuir a cesta básica, vai ser conscientizar pessoas de doação de alimentos, fazer uma campanha de doação de alimentos, e aí uma parte do seu projeto de extensão seria realmente essa doação, certo? Aí sim entra como projeto de extensão. Então, só para a gente ter essa clareza aqui, que o assistencialismo é uma coisa, projeto de extensão é outra. O projeto de extensão, ele parte do pressuposto da gente intervir na nossa comunidade de uma forma positiva, né? Para conscientizar pessoas de algum problema ou situação que a gente consiga resolver com o nosso conhecimento que a gente está buscando aí no curso superior, tá? Ficou claro aqui, gente, essa questão do que é ou não a extensão? Me deem um joinha aí, um ok no chat. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, ainda não. Então, vamos lá. O que são, então, os eventos de extensão? Qualquer ação que o aluno faça que vise essa difusão desse conhecimento, tá? Então, por exemplo,
Ah, eu vou fazer uma oficina na minha casa, porque eu estou no curso de artes e minha ODS é do meio ambiente. Então, eu posso fazer uma oficina de tintas naturais em casa, por exemplo, é uma situação. Né? Convidar os meus vizinhos que têm crianças e fazer uma aula para crianças dentro do meu quintal da minha casa num dia específico, certo? Isso é uma atividade de extensão, certo? Congresso, seminário, feiras, exposições. Ah, eu vou fazer uma exposição de fotos, identifiquei um problema no meu trabalho ou no meu condomínio relacionado ao ODS que eu estou estudando, e vou fazer aí uma exposição, uma oficina, um workshop, uma mesa de conversa, vou convidar pessoas. Então, tudo isso que você vai movimentar pessoas ao seu redor para você difundir o conhecimento entra em eventos de extensão, tá? Prestação de serviços, né, que fica bem parecido aí com essa questão dos eventos, porque realmente você está prestando um serviço para a comunidade, tá? E a produção de produtos acadêmicos. Que seria isso? Ah, eu vou então desenvolver uma cartilha de como o meu condomínio pode economizar água, por exemplo, e vou distribuir esse panfleto pelo meu condomínio num determinado dia. Isso é um projeto de extensão, tá? Lógico que a gente está dando alguns exemplos bem rasos aqui para vocês, né, linkarem aí com a realidade de vocês, porque não é uma coisa mirabolante que vocês tenham que fazer, nada, né? Pensar em coisas práticas no dia a dia de vocês, em locais que vocês consigam aplicar, tá? Eu estou vendo aqui que subiu uma pergunta. Cadê? O Anderson perguntou aqui. Nossa, não consigo ler direito. Nossa, a gente fica tão pequeno aqui que eu não consegui ler do projeto de extensão. Anderson, eu entendi que você gostaria de exemplos mais práticos, né? Seria isso? Me fala o curso que você está fazendo e qual a ODS proposta, a gente pode pensar aqui no exemplo, tá? Eu não consegui ler exatamente isso, porque está bem pequenininho aqui para mim. Mas se for isso, Anderson, coloca aqui no chat e a gente já verifica também, te Ô, dá uma Bruno, ODS. Pode falar. ele tá falando que tinha que ter exemplos mais claros, principalmente de como montar isso. Deveria abrir um projeto de exemplo. Montar, tipo, um Ah, projeto inteiro de exemplo. entendi. Eu vou passar aqui como que é feito nas caixinhas. Eu não sei exatamente qual disciplina que está aberta para o Anderson, porque são duas disciplinas diferentes, tá? Uma vocês vão fazer nas caixinhas, né? Que conforme vai progredindo em forma de trilha, e outro é um relatório mesmo, um template, né? Que o aluno também preenche, coloca as fotos para poder seguir. Eu vou dar alguns exemplos, viu? De repente vai clareando alguma coisa. Se mesmo assim não for tão específico, né, do que vocês estão com dúvida, depois a gente pode também abrir a palavra e trocar uma ideia, tá? E aí, pessoal, alguns pontos importantes para a gente pensar como eu vou fazer esse projeto, aonde, enfim. O projeto ele é individual, não é em grupo, ele é individual e deve ser realizado obrigatoriamente presencial pelo aluno. Ah, eu quero fazer uma live. Não, não pode, gente, tem que ser presencial, tá? Essa exigência da presencialidade é uma exigência da resolução do MEC, tá? Porque que exige que essa atividade seja exclusivamente presencial, tá? Para que o aluno consiga comprovar que ele realmente fez essa atividade, por isso que a disciplina pede foto ou geolocalização, porque uma das exigências do MEC que seja presencial é a forma da universidade provar ao MEC que está exigindo essa atividade presencial do aluno. Por isso que tem fotos e geolocalização lá dentro da plataforma para o aluno poder fazer, tá? E aí, nessas fotos, o aluno tem que aparecer fazendo essa ação, para comprovar que ele esteve lá presencialmente. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, eu verifiquei que no meu condomínio, estou fazendo a ODS do meio ambiente, estou vendo que lá no meu condomínio não tem uma organização de recicláveis, por exemplo. Eu posso fazer um projeto, um material, um panfleto, um cartaz, entregar para os moradores e tirar essas fotos de eu entregando esses materiais, esse material impresso, um flyer, enfim. Né? Ou eu fazendo, eu vou fazer uma palestra para os moradores, divulga lá no mural de moradores, num grupo de WhatsApp, por exemplo, e realmente faz essa palestra presencial e entrega esses panfletos, tá? É uma outra forma também. E aí, essa foto tem que aparecer você fazendo essa ação, tá? A ideia não é aparecer as outras pessoas, mas o aluno, né, protagonista dessa ação, aparecer na foto, tá? É importante essa atividade ser relacionada com o curso. Então, eu vou fazer uma ODS, eu estava conversando com o Marcelo aqui um pouquinho antes. A ODS que está me pedindo lá
é de erradicação da pobreza e diversidade de gênero, mas eu curso o engenharia de produção. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa relacionada ao meu curso e nessa ODS para poder encaixar aí uma atividade, tá? E aí, as atividades de extensão, elas são obrigatoriamente relacionadas às ODSs. O que é isso, tá? As ODSs são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propôs para o Brasil fazer até 2030. Então, existem 17 ODSs, tá? A primeira é a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, trabalho, indústria, enfim, são 17. Dentro de cada ODS ainda existem vários subtítulos, assim. Então, às vezes a gente pensa na ODS como uma coisa só, mas dentro da sua disciplina é para ter essa informação. Se não tiver, eu tenho uma referência aqui que eu separei para vocês, tá? Porque aí dentro, por exemplo, da erradicação da pobreza, que é essa primeira que aparece, existem vários subtítulos embaixo, tá? Então, para que você possa fazer esse link, pensar em qual atividade eu posso fazer que seja relacionado com o meu curso e que eu possa aplicar, por exemplo, no meu local de trabalho, onde eu moro, nos meus vizinhos, no meu condomínio, com os meus amigos, por exemplo, tá? Então, dentro da disciplina é para ter essas orientações, se não tiver, eu tenho aqui uma referência para vocês, tá? E aí, pessoal, a gente chegou na parte prática agora, porque atividades de extensão, elas são no total 6 disciplinas, tá? Vai depender, logicamente, né, de qual semestre você está, para ver qual disciplina está aberta para vocês. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês olharem lá no Blackboard de vocês e olharem o nome da disciplina, porque dependendo do nome da disciplina, é um tipo de orientação de projeto, tá? Então, por exemplo, quem está no primeiro, segundo e terceiro semestre é para ter no primeiro semestre de curso, tá? Os alunos calouros que ingressaram agora. A disciplina que se chama Atividade de Extensão e Integração de Competências para Transformar o Eu, certo? No segundo semestre, o aluno vai ter integração de competências para transformar o eu, o outro e a sociedade. E a partir da terceira disciplina, a gente fala que é o nome do curso específico, né? Então, por exemplo, atividade de competências em engenharia de produção 1, por exemplo. Aí, conforme o aluno progride para o quarto semestre, tem as outras, né? Integração 2, né? Engenharia de produção 2, engenharia de produção 3, engenharia de produção 4 e demais que são específicas aí ao longo do curso, tá? Então, pessoal, veja lá, o que está aberto para vocês, coloquem aí no chat, deixa eu dar uma olhada aqui, o que vocês estão cursando agora. Ó, a minha ODS é Erradicação da Pobreza. Deixa eu só ver aqui, se eu consigo ver direito o chat aqui. Internet das Coisas. Ah, o Anderson é Internet das Coisas, né? O seu curso, né, Anderson? Meu DS é Erradicação da Pobreza, tá. Beleza. Por que é importante vocês verificarem qual é a disciplina que está aberta para vocês? Porque a partir de agora é a orientação do projeto, tá? Então, se vocês estão no primeiro, segundo ou terceiro semestre do curso, que pelo que eu estou vendo, os alunos aqui, a maioria, né, estão aí no início do curso, seria uma dessas 3 disciplinas aqui, que está aberta para vocês este semestre, tá? Os alunos, a partir do quarto semestre, têm essas aqui, com o nome específico do curso, certo? Então, eu vou começar a explicar como é o projeto nesse padrão aqui, ó, nessas 3 primeiras aqui, tá? E que elas são pelo DS, né, que é o dashboard, né? E depois aí a partir do quarto semestre não é mais nas caixinhas, né, que a gente fala, já é um relatório que já vem num template padrão, que é um Word já todo pronto, só para o aluno preencher, tá? Então, eu vou começar explicando quem está nessa situação aqui, tá? Então, vamos lá. Pontos de atenção. Quem está no primeiro, segundo e terceiro semestre, vão fazer esse projeto no DS, que a gente fala, que é no dashboard, que é aquelas caixinhas que o aluno vai preenchendo em formato de trilha, tá? Conforme o aluno vai preenchendo, ele vai pulando as etapas. E a partir do quarto semestre, tem esse relatório, que já vem num formato específico, o aluno só baixa, ele está no Word, faz o preenchimento, põe as fotos, imprime, faz as assinaturas, escaneia e entrega na disciplina, tá? Então, dependendo da disciplina que você tiver aberta, você vai fazer ou no dashboard, que é nos quadradinhos, né, no modelo de trilha, ou no template padrão,
certo? Pode ser que o mesmo aluno esteja nas duas situações, ou em disciplinas 2 vezes, por exemplo. Porque imagina que o aluno fez o primeiro semestre e reprovou, foi para o segundo semestre e incluiu essa DP. Então, ele vai ter 2 extensões para realizar, tá? A do primeiro semestre que ele reprovou e a segunda, ambos no dashboard, que é nas caixinhas. Os alunos têm essa dúvida. Então, eu vou entrar na caixinha, vou ter que fazer um projeto para as 2 disciplinas? Não, é um projeto para cada disciplina, tá? O sistema mesmo vai entender que você está em outra disciplina, ele nem vai carregar o projeto que você fez na outra, tá? Assim, se você estiver fazendo 2 projetos ao mesmo tempo, em 2 disciplinas diferentes, tá? Cada uma também vai ter a sua orientação quanto à ODS, tá? Então, se você tem 2 atividades de extensão abertas para você, tem que fazer um projeto para cada disciplina, tá? Isso acontece no caso que eu falei, o aluno reprovou, por exemplo, no semestre anterior, incluiu uma DP para cursar agora, ele acaba tendo 2 disciplinas de extensão para fazer no semestre, tá? Na primeira disciplina, no primeiro semestre, o aluno escolhe a ODS. Então, vai ter lá, entre as 17 ODS, é o aluno que escolhe qual ele quer fazer, tá? A partir da segunda disciplina, que é a sociedade ou a específica, a própria disciplina vai sugerir 2 ODS, e aí entre essas 2 o aluno pode escolher. É só essas 2, tá lá? É só essas 2 que tá lá, tá? Eu queria fazer de outro. Não, tem que escolher uma das 2 que estão orientadas lá na disciplina, tá? E aí, pessoal, os tutores, eles fazem igual essa web que eu estou fazendo aqui com vocês, eles fazem também webs para explicar, dar exemplos, né, enfim, porque é o tutor específico da sua disciplina, do seu curso, ele vai te dar algumas opções, enfim, né, te elencar aí mais possibilidades, né, que eu acho que essa é a dúvida maior dos alunos. E aí, quando vocês entram no Blackboard, tem que logar pelo e-mail acadêmico, certo? Tem alguns alunos que às vezes entram na live sem logar o e-mail, e aí entra como anônimo. O próprio sistema mesmo, né, do Teams, ele tem da Microsoft, ele tem um elemento de segurança, que se todo mundo entrar por anônimo ao mesmo tempo, ele entende que está tendo uma invasão ali, e ele corta, ele barra. Então, às vezes a gente escuta que o aluno, eu tentei entrar na live do tutor e me barrou, eu não consegui acessar. A live ao vivo, tá, gente? Porque a gravação vocês conseguem de qualquer forma. Estou falando da web ao vivo, tá? Então, sempre que vocês forem acessar tanto a web da atividade de extensão, como qualquer outra web de qualquer outra disciplina, loguem no e-mail acadêmico e entrem autenticados neste e-mail, tá? Porque se você for entrar como anônimo, pode acontecer isso, tá? E alunos que residem no exterior, eles podem fazer atividade de extensão, normalmente, em comunidades brasileiras, tá? Porque aqui a gente tem alunos, por exemplo, que moram nos Estados Unidos, ou que eu tenho uma aluna que está na Ásia, em outro país, eu não vou lembrar agora. Então, eu posso fazer atividade de extensão nesse local, em outro país? Pode, mas eu teria que procurar uma comunidade brasileira, ou um grupo de brasileiros, para eu desenvolver meu projeto de extensão lá. Então, isso é possível também, tá? Então, pessoal, agora a gente vai diferenciar as disciplinas que eu falei, tá? Então, se a sua disciplina é no dashboard, que é no DS, que a gente fala, né, nos quadrinhos, ela vai ter essa apresentação aqui. E se você já estiver acima aí do 4º semestre de curso, ela vai ser no template padrão. São 2 caminhos diferentes, tá? Então, eu vou começar por essas daqui, que a gente vai falar do dashboard, que é das caixinhas, que são essas 3 disciplinas, que se você estiver no 1º, 2º ou 3º semestre de curso, é desse jeito que você vai fazer o projeto, tá? Então, como que eu entro? Lá dentro da disciplina, vai ter o item conteúdo da disciplina, para vocês clicarem, tá? Opa, voltou. Então, eu clico em conteúdo da disciplina, ele vai abrir 2 caixinhas. Como criar o seu projeto, que é um tutorial. Então, até o Anderson falou, devia ter um exemplo, tal. Nesse tutorial não tem um exemplo do projeto, de qual projeto você vai fazer, mas tem um tutorial do preenchimento das caixinhas, como faz e tal. Então, é importante que vocês deem uma olhada, se vocês ainda não tiveram acesso, né, não acessaram esse item, acessem lá para vocês poderem entender como vai ser o preenchimento das caixinhas, tá? Quando você clica em acessar conteúdo, aí você já é um link de acesso ao DS, que é essa outra plataforma aí das caixinhas, tá? O sistema, ele te autentica aqui, né? Ele fica aí carregando um tempo, e aí ele vai abrir. A primeira aba que abre é esse, por isso que a gente chama DS, tá? Que é o dashboard. Na verdade, ele tem uma sigla, Dream Shaper, é esse aqui, ó, Dream Shaper, né? Por isso que é DS. Mas a gente, né, chama carinhosamente aí do dashboard, que é o que vocês vão visualizar lá, o nome mais comum, tá?
Então, dentro do dashboard aqui, vocês têm um menu lateral, que é o mural do projeto, que é onde o tutor vai te dar os feedbacks. Nossa, tem até um erro aqui de gramática, mas depois eu... de digitação. Então, aqui no menu lateral, vocês têm o mural do projeto. Do outro lado, você tem uma guia de navegação, para você poder entender onde você está. E aqui em novo projeto, onde você realmente inicia o projeto de extensão, tá? Então, quando você clica aqui, ele já vai abrir as pastinhas, né? Essas pastinhas aqui, que a gente fala as caixinhas, né? Então, as caixinhas você vai ter capa, equipe, comunidade, a sua comunidade. Então, ele vai te dando perguntas para vocês irem respondendo. Conforme vocês forem passando as etapas, né, vai correndo aqui uma porcentagem, tá? De etapas que já foram percorridas, tá? Importante, como é que funciona o DS, que é esse dashboard, né? Ele é uma estratégia de metodologia ativa, então ele é baseada em projetos, conforme cada caixinha vai ter perguntas para você ir preenchendo e prosseguindo, tá? Então, a ideia é que você já tenha em mente o que você deseja fazer, né? E você vai preenchendo nessas caixinhas, até finalizar o 100%. Então, não é possível pular etapas, você tem que ir caixinha por caixinha. Conforme você finaliza uma caixinha, abre a próxima caixinha. Se você não finalizou essa, não vai abrir a próxima, tá? Dentro da caixinha já vai ter as orientações do que você tem que fazer ali, tá? Não é possível deletar o projeto. Então, de repente, você escreveu metade, você mudou de ideia, quer fazer outra coisa, você volta lá no início e começa tudo de novo, tá? Então, não é possível deletar, mas é possível você voltar às etapas e corrigir e fazer do jeito que você quiser, tá? Então, você coloca lá as informações conforme você vai indo nas caixinhas. O que foi, Marcelo? Você riu. Aí, gente, então, você pode voltar lá e ir refazendo e tal, até dar o 100%, tá? Lembrando, se você tiver 2 disciplinas neste formato, você tem que realizar um projeto diferente para cada disciplina, tá? Não dá para você fazer o mesmo projeto em 2 disciplinas, mesmo porque vai ser ODS diferentes, tá? Então, vocês precisam fazer um projeto para cada disciplina, se estiverem cursando mais de uma disciplina, certo? Correção dos trabalhos, gente, como funciona? Então, eu fiz aqui as minhas caixinhas. Enquanto ele não atingir 100%, não tem correção, tá, gente? Então, você tem que ir fazendo até atingir o 100% aqui, tá? Então, onde você parou, você consegue aqui continuar, né? Então, ele vai dar onde você parou, e assim você vai progredindo até dar o 100%. Quando completou o 100%, eu preciso entregar, eu preciso avisar o tutor que eu completei? Não precisa, tá? A própria plataforma avisa o tutor que já deu 100%. E aí, se está no 100%, o tutor tem até 10 dias para fazer a correção, tá? O tutor, ele vai corrigir e vai te dar o feedback pelo mural do projeto, que é na lateralzinha aqui do dashboard mesmo. Então, é que aqui nesse meu print, não tá as caixinhas, porque ainda não iniciou um projeto, tá? Não tenho esse print. Mas se você já tivesse iniciado, aqui estaria as caixinhas, e aqui do lado, nesse papelzinho, no menu lateral, estaria o mural do projeto, que aí você consegue visualizar os apontamentos do tutor. Então, o tutor vai falar, faltou isso, olha, não tá, isso aqui você precisa corrigir, ou, sua foto, tá faltando uma foto, por exemplo, né? Porque assim também, como eu falei, gente, a foto, ela tem que ser do aluno realizando a ação, certo? Às vezes o aluno fala assim, eu vou fazer um negócio sobre a água e põe a foto de uma cachoeira ou de uma água pingando. Não, gente, isso não pode. Tem que ser do aluno fazendo a atividade, tá? Fazendo o projeto de extensão. Não pode ser fotos tiradas, assim, de site, de Google, da IA. Eu tive uma aluna que escreveu pela IA e até fez as fotos pela IA. Ela foi reprovada. Não pode, tá? Porque a faculdade, ela tem como visualizar essas questões, tá? Então, realmente, faça o projeto de verdade, tire uma foto sua, realizando o projeto de extensão, e vá completando as caixinhas aí até o final, tá? E aqui você consegue visualizar os comentários do tutor, se tiver alguma correção, tá? Importante, gente, vocês vão visualizar a orientação do tutor, vai ter um lugarzinho lá para você meio que responder no mural, tá? Mas importante
Não envie mensagens para o seu tutor no mural, ele não vai te responder no mural, tá? Porque a tutoria não recebe notificação e não acompanha essas mensagens. Para isso, existe aquele canal oficial lá, o Fale com a Tutoria, onde dentro da disciplina vocês vão entrar. Então, estou com uma dúvida, eu preciso falar com o meu tutor. Ele colocou lá um negócio no mural, não sei o que é aquilo, não entendi. Quero falar com o tutor. Não é pelo mural. Então, tem que ir lá no Fale com a Tutoria na disciplina. Vocês vão falar primeiro com o robozinho, né, que é o Edu, falar o código da disciplina, confirmar seus dados, colocar o seu questionamento, e aí sim enviar para o tutor. Aonde que o tutor vai te responder? No seu e-mail, em até 48 horas. Aí o aluno fala assim, não, Bruno, o tutor não me respondeu. Sabe o que acontece, gente? Como é uma mensagem de sistema que vai para o seu e-mail, se o seu e-mail estiver configurado com alguma questão de segurança, talvez a mensagem não entre na sua caixa de entrada no e-mail, vai entrar no spam, na lixeira, e às vezes o aluno acha que não recebeu a resposta. Então, sempre que você mandar uma mensagem para o seu tutor, acompanhe esse prazo, eles respondem rápido, tá? Até antes desse prazo. Olhem sempre ou no spam, na lixeira, se não chegou nada, enfim, porque geralmente o aluno recebe a resposta, mas aí está no spam, na lixeira. Ou às vezes o e-mail do aluno está cheio, a resposta não chega, o aluno acha que foi o tutor que não respondeu. Então, fiquem atentos nessa resposta que chega no e-mail de vocês, tá? Belezinha de dashboard, pessoal? Agora eu vou entrar na outra forma de fazer a disciplina, que é a partir do 4º semestre, tá? Que é os cursos na área específica, né? A partir da numeração 2 ali, né? Então, atividade, extensão, integração de competência em internet das coisas, 2, 3, 4, assim por diante, tá? E aí vocês têm uma entrega de um relatório para fazer. A disciplina, teoricamente, o acesso é o mesmo, né? Vai estar lá em conteúdo. Então, vai ter o projeto de extensão, tá? O material de orientação. A entrega, porque lembra que você vai ter que baixar o template padrão, preencher, imprimir, assinar, escanear e depois entregar aqui, tá? Então, tem um link de entrega, tá? Espera que tem mais alguém querendo participar, deixa eu ver. Olá, Gabriele, seja bem-vinda. Aí, pessoal, então, a entrega deve ser realizada no modelo que está na disciplina, que a gente chama de template padrão, que é mais ou menos isso aqui. Eu tenho um outro print um pouquinho maior, tá? Ele é um Word que você baixa, e aí cada espacinho desse aqui, ó, você tem que ir colocando as coisas, né? Os seus dados, o nome do seu projeto. Aí aqui embaixo tem as perguntas que você tem que ir respondendo. No final, você coloca as fotos, imprime, coleta as assinaturas para poder entregar. Então, neste item aqui, ó, vai ter, ó, faça o download do seu relatório editável aqui. Você baixa esse template, ele é padrão, tá? Eu quero escrever no meu Word aqui. Não pode, seu tutor não vai aceitar. Tem que ser no template padrão que está dentro da disciplina, tá bom? Como é que é, então? Então, você vai colocar aqui seu nome, o RGM, o curso, o polo, o nome do projeto, a ação, uma instituição, né? No meu caso, esse aqui foi um projeto que eu fiz, eu finalizei minha graduação ano passado. Então, o meu cursava artes visuais, eu tinha que fazer um projeto sobre a ODS de meio ambiente. Eu fiz um projeto com os meus vizinhos, com as criançadas ali da vizinhança, de pintar camisetas, né? No sentido de deles vestirem a própria obra de arte, no sentido de, né, nessa questão de não comprar roupas novas, customizar roupas que a gente já tem, né, de uma forma artística e tal. Então, você vai escrever aqui o desenvolvimento do projeto, o que foi, a descrição, os objetivos, a justificativa, a metodologia, como você vai fazer. Então, no meu caso, eu fiz um convitinho, eu imprimi esse convitinho, eu não tenho contato dos meus vizinhos, né, deixei nas caixinhas de correio com o meu telefone e a proposta e pedi para que eles me chamassem no WhatsApp. As pessoas que me chamaram, eu agendei um dia, um horário. Essas crianças eu preparei no quintal, enfim. Preparei, fiz atividade com eles e tirei as fotos, né? Então, aqui tem o convitinho, as fotos, tá? Dos alunos pintando as camisetas, tá? Essa aqui é uma foto que eu estou, né? Outras fotos, essa aqui eu estou aqui também no fundo. E aí você coloca a discussão dos resultados, uma autoavaliação, imprime, eu assinei e pedi para uma das mães assinar para mim, certo? Aí isso a gente escaneia e manda lá na disciplina, tá?
Então, esse é um relatório de como deve ser entregue no template padrão, tá? Eles pedem, se eu não me engano, 2 ou 3 fotos. Eu coloquei mais porque eu tinha mais fotos aqui, tá? Então, é um exemplo aí também para vocês poderem pensar no que vocês podem fazer internamente, com os vizinhos mesmo, com um grupo de amigos, enfim, tá? Isso é super possível, tá, gente? Como que eu vejo a correção do meu trabalho nesse template padrão? Então, como você vai entregar, né? Vamos lembrar que eu vou baixar o template, escrever o meu relatório, colocar as fotos, imprimir, coletar a assinatura, escanear e entregar na disciplina. E aí, lá no boletim de notas, vai ter o conceito, satisfatório ou insatisfatório, e vai ter um botãozinho exibir do lado, que aí você consegue ver o feedback do seu tutor, tá? Geralmente o feedback, quando está satisfatório, o tutor te dá os parabéns e tá ok. Quando não tá, ele vai te dar a orientação, ó, faltou isso, tal, nesse item, você tem que escrever isso, e vai te pedir ali uma correção, tá? Também são 10 dias, quando você entrega o projeto, em até 10 dias você acompanha o feedback e a correção do tutor. Pessoal, é muito importante esse acompanhamento, tá? Porque vocês vão ter um prazo para entregar o projeto. Então, às vezes, se você entrega no último prazo, provavelmente você não possa ter, né, mais prazo para você corrigir e entregar de novo. Então, é importante que vocês pensem nesse planejamento da atividade, um prazo antecipado aí para vocês poderem entregar, guardar a correção do tutor e fazer alguma alteração se for preciso, tá? Então, nessa atenção, é importante vocês pensarem num planejamento, tá? O que que eu vou fazer? Nossa, tem várias gente para entrar aqui. Olá, pessoal. Então, planejamento. Vamos pensar que vocês têm que planejar uma ação de extensão, o prazo final é 17 de novembro, certo? Então, eu vou fazer com os meus vizinhos, igual essa que eu fiz, eu vou fazer no meu ambiente de trabalho, eu vou fazer numa comunidade, perto da minha casa tem, por exemplo, a Casa do Hip Hop, que é uma comunidade, enfim, né, onde tem várias atividades, é só você ir lá e propor uma atividade, por exemplo, né? Então, para isso, exige planejamento, organização do tempo, né? Porque essa atividade, ela tem que ser presencial. Pensar nessa importância da extensão, algum projeto que realmente você curta fazer, que aquilo vai agregar pessoalmente para você, né? Importante ter essa comprovação da atuação do aluno numa foto ou na geolocalização, né? No caso do DS, nas caixinhas, ou a foto e a assinatura no caso do template, tá? Então, é importante vocês pensarem nisso. Então, hoje é dia 17, vocês têm exatamente 2 meses. Entre esses 2 meses, vocês vão ter disciplina, vão ter prova, vão ter outras coisas para entregar. Então, o projeto de extensão, ele é o único que não dá para você fazer de um dia para o outro. Você precisa, pelo menos, de uns 3, 4 dias, entre pensar numa ação, convidar pessoas, aplicar essa ação, tirar fotos e fazer o relatório. Então, ele não é um tipo de disciplina que você consegue entrar lá no dia 17 e fazer tudo, tá? Você tem que ter feito alguma ação anterior. Então, é importante que vocês pensem nesse tempo para não ficar muito próximo do prazo, acompanhar a correção e, né, poder corrigir o trabalho. Lógico, a gente sabe que, Bruna, é dia 17 mesmo, vai ter prorrogação do tutor. A gente sabe que geralmente eles prorrogam, mas se você entrega no último prazo, às vezes fica difícil de você entregar novamente na prorrogação. Então, entreguem com antecedência, acompanha a correção ali do tutor, que é para dar certo, gente, tá? O que não dá certo é a gente fazer tudo de última hora, que realmente embola com tudo, embola com final de semestre, prova, atividade que não fez, da disciplina, tá? Então, é importante vocês pensarem nesse planejamento e na organização do tempo. Então, eu tenho essas datas importantes, se vocês quiserem até tirar um print, aqui tem várias datas, né? Vamos lembrar que as disciplinas de agosto já finalizaram, as de dezembro são antecipadas, então as disciplinas que estão lá no seu Blackboard como dezembro, você já consegue fazer, elas têm o prazo até o dia 1º. Os projetos de extensão, multidisciplinares, transdisciplinares, todos eles têm esse prazo de 17 de novembro. Aqui, para quem está em situação de estágio, tá? Tem o prazo do TCE, né? E também parte do estágio. Quem tem o PAC, que é o Plano de Acompanhamento de Carreiras, e o Ambientação Digital, prazo máximo dia 10/12, tá? Então, isso é mais para vocês pensarem na organização, porque às vezes a gente pensa só na extensão, né? Não é só a extensão, né? Tá tudo rolando ao mesmo tempo, né? As disciplinas de setembro, de outubro, de dezembro, de novembro, outros projetos, né? Então, é importante a organização no tempo para vocês pensarem aí, para não ficarem ali, né,
no prazo final da disciplina, tá? Aqui as referências que eu utilizei, eu posso depois, na hora que eu finalizar aqui, eu coloco no chat, se vocês quiserem olhar um pouquinho mais, tá? Aqui tem a referência do MEC sobre a exigência dessa atividade de extensão e a forma como ela tem que ser feita, tá? Que é a forma que a gente vê na disciplina mesmo, e aqui sobre as ODS, que eu falei para vocês, que eu ia, né, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais do que é, o que cada item tem, né, para vocês poderem pensar aí na atividade de vocês, certo? Eu falei bastante, acho que é isso, tá? É importante falar, qualquer dúvida a gente fica à disposição de vocês, tá? A gente tem o nosso atendimento aqui pelo WhatsApp, presencial, segunda a sexta, aos sábados também de manhã. A Anne faz os atendimentos, ela estava até comigo aqui no começo, e o meu e-mail também eu fico à disposição, se tiverem alguma dúvida específica, quiserem formalizar no e-mail para mim, tá? Eu também fico à disposição. Eu também estou no WhatsApp, nesse mesmo WhatsApp que a Anne atende, eu também fico logado o dia todo, então, se quiserem também falar especificamente comigo, é só, eu queria falar com a Bruna, e aí eu faço o atendimento também para vocês lá. Certo, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui, muita gente entrou um pouco atrasado, não sei se pegou tudo, mas essa web foi gravada, tá? E vocês podem depois rever aí os slides também. Agora eu vou olhar o chat, gente, porque quando tá na tela cheia, eu não consigo ler direito. Vamos ver aqui. Agora que eu vi aqui, Anderson, tinha que ter exemplos mais claros. Principalmente de como montar, deveria abrir um exemplo, né? Pelo que eu estou entendendo, Anderson, você está com a sua ODS, Erradicação da Pobreza. O do Marcelo tem, o outro é a sociedade, então tem que escolher entre duas ODS que vai estar lá na disciplina. Pelo que eu estou entendendo, o seu seria a primeira, né, Anderson? Ah, não, o Anderson é da Erradicação da Pobreza, Internet das Coisas. Vocês já pensaram, gente, no que vocês vão fazer? Falem aqui, né? Aproveita esse momento, levanta a mãozinha, tá? Ó, a Gabriele falou, Bruno, pode fazer no ambiente de trabalho? Pode, Gabriele, pode fazer no ambiente de trabalho, tá? Oi, Cris, tudo bom? Como você tá? Pode falar, Cris. Você levantou a mão, Cris? Tá aberto o microfone? Tá, Cris, pode falar. Desculpa ter entrado atrasada. Eu esqueci, eu achei que fosse 7 horas. 7h30. Então, eu tenho uma dúvida, aliás, muitas dúvidas. Mas, assim, eu tô com uma dúvida principal, se eu posso fazer ela no local de trabalho, que seria uma creche, né? E só que o problema é que as duas ODS, uma é igualdade de gênero e a outra é erradicação da pobreza. Eu consigo trabalhar isso com as crianças? Tem alguma norma que, assim, é por conta da idade? Eles têm qual idade? Então, o estágio que eu faço seria berçário 2. Eu pensei na... Oi? Berçário 2 é qual idade? 1 ano e meio. Eu acho que as crianças são muito pequenas, Porque pensar na elaboração de um material lúdico para elas, para que elas possam brincar. Então, porque assim, o que eu tinha pensado é em trabalhar isso com a igualdade de gênero, porque os professores falaram que eles já trabalham isso em sala, né? Só que eu não sei se seria permitido pela faculdade isso daí, entendeu? Não, é permitido. É permitido, mas precisa ver qual é a atividade que você vai pensar. Eu penso assim, para essa faixa etária que eles têm, tipo, 1 ano e meio, 2, não seria uma palestra, nada, seria alguma atividade lúdica, né? Algum material pedagógico, né? Uma musiquinha, alguma coisa nesse sentido. Que talvez você poderia pensar. Uma outra coisa que você pode pensar é um projeto com os professores também, entendeu? Ao invés de fazer com as crianças. Eu pensei em fazer com os professores também. No caso, poderia ser uma horta da erradicação da pobreza? Precisa ver se na erradicação da pobreza tem vários subitens lá. Né? Você precisa pensar, por exemplo, o seu curso é pedagogia, não é, Cris? Isso, Uhum.
Precisa pensar assim, eu quero fazer uma horta, mas no intuito do quê? De você ensinar a plantar, entendeu? O que isso tem a ver com a pedagogia nesse sentido? Precisa só fazer esse link. Poder pode, precisa só pensar nesse link. Entendi. Então, talvez pensar, como as crianças são muito pequenas, eu pensaria numa coisa mais com os professores. Você desenvolver algum material, ou uma palestra, ou falar dessa ODS com eles numa mesa, numa reunião, por exemplo, entregar um panfleto, já seria um projeto de extensão, entendeu? Já seria, Bruna? Já seria. Então, às vezes, você pensar com as crianças é mais complicado, por conta da idade. Se elas fossem crianças maiores, então. daria para fazer, que nem eu, quando eu fiz a minha, eu estava fazendo, só que era o fundamental. Eu não lembro exatamente qual era a ODS, mas eu chamei um artista, estava na época do Salão de Humor, isso foi ano passado, e dei uma palestra para ele sobre a parte profissional de um caricaturista, né? Como que seria o mercado, era alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho. Então, eu levei um artista para falar sobre isso, tirei fotos, aí quando você vai fazer com crianças, a intenção não é tirar foto deles de frente, então você tira foto, por exemplo, estava o artista falando e eu do lado, então a foto foi tirada do fundo da sala, então esses adolescentes apareceriam de costas, né, não aparecem o rosto deles propriamente, e eu ali do lado do artista, tipo, mediando essa atividade, entendeu? Entendi. Se for com crianças, pode ser feito, mas tem que tomar esse cuidado de não aparecer a imagem da criança, pode aparecer a criança de costas, né, enfim, ali na lateral, mas não aparecer a criança de frente. Mas se elas são pequenas, bem pequenas, eu talvez pensaria numa coisa com os professores mesmo, porque vocês devem ter reuniões pedagógicas, não tem? Sim, eu também pensei, assim, em uma outra possibilidade, eu não sei se entraria. Aqui no bairro tem uma horta que ela é meio comunitária, né? Mas é aquilo que você falou, eu tenho que linkar uma coisa com a outra, com a pedagogia, né? Sim. Eu pensei em falar com os moradores, o que eles acham, sabe? Como uma entrevista mesmo, né? Falar com eles, tirar, assim, o pensamento deles, o que eles acham, que eles fazem uso da horta, né? Bem interessante, bem bonita, aliás, né? Eles mesmos cuidam, então, assim, também não sei se valeria, mas aí, como você falou, tem que linkar os dois pontos, né? Eu acho que, nesse caso, você poderia pensar em fazer um material sobre a horta, por exemplo, quem que participa, quem que pode participar, alguma coisa relacionada nisso, e fazer uma sensibilização aí dos vizinhos, quem não participe, lá ajudar a participar, entendeu? Sim, eu acho que eu conseguiria mais do que trabalhar com as crianças, né? Porque eles que são adultos, né? Porque as duas dessas, acho que é difícil o berçário, né? É complicado de pegar alguma coisa que vai pegar eles, né? Eu acho mais, se você for fazer na escola, pensar em alguma coisa para fazer com o corpo docente, os professores e tal, numa reunião pedagógica, alguma coisa, uma palestra, alguma coisa assim, já vai ser uma atividade de extensão, ou se for relacionado aos seus vizinhos, também pensar nessa questão, não só de entrevistá-los, né? Porque a entrevista ela pode ser uma parte do seu projeto. Sim, você pode fazer o levantamento dos dados, quem que participa, se são vizinhos, a maioria é mulher, se é homem, por que participa, se sabe ou não da horta, isso é uma parte do projeto. Então, de repente, você pegar essas entrevistas e fazer, tipo, um outro projeto de sensibilização de quem não participa ou quem não ajuda, por exemplo, sabe? E sensibilizar essas pessoas ao redor que não sabem da horta, por exemplo, ou que não sabem como ajudar, pode ser uma ideia. Você tem essas duas formas de você poder pensar, para pensar, mas eu pensaria mais no público adulto, assim, ou se forem crianças mais velhas. No meu caso, eu fiz com crianças ali acima de 7 anos, aquela atividade da pintura de camisetas, eu coloquei acima de 7 anos, né, pedi autorização, os pais tinham que fazer uma autorização por escrito, porque elas iam estar num outro ambiente, os pais que levaram, alguns pais ficaram ali assistindo, enfim, né, também, mas é importante ter um cuidado mesmo. Tá bom, Bruna. Agradeço a informação aí. Imagina, que isso. Vou pensar, que eu não paro de pensar nesse projeto, meu Deus. Obrigada, tá? Imagina.
Bom, pessoal, acho que eu respondi, né? A Gabriele perguntou se pode ser no ambiente de trabalho. É o que eu falei para a Cris, viu, Gabriele? Pode, deve. Aproveita que você está no seu trabalho para sensibilizar pessoas, falar de uma coisa importante. Pode ser uma palestra, um evento, um workshop, fazer a entrega de um panfleto, você fazer esse panfleto com alguma informação, enfim, né? Entregar para as pessoas. É importante, né? Pode ser feito sim. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Isabela, Marcelo, Anderson, Priscila. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Geise, Bia e a Sami. E o Vicente. Vocês já entraram lá, gente? Já viram a disciplina? Tem dúvida? A Gabriele também trabalha com crianças. Acho que dá para pensar em algo. Isso. Qual que é a sua ODS, Gabriele? Você sabe qual que é? Deixa eu ver aqui, ó. Não consegui achar. Você sabe o nome da sua disciplina, Gabriele? Ah, você é do serviço social. Porque assim, se você está em qual semestre de curso, Gabriele? Fale para mim. Eu já sei qual disciplina que está aberta para você. No primeiro. Então, no primeiro, Gabriele, você vai poder escolher as ODS que você quer, que você gostaria de fazer, tá? Porque você vai estar na primeira disciplina. Deixa eu só compartilhar aqui, achar o slide das ODS. Opa, acho que tinha outro. Aí, Gabriele, você vai lá dentro da sua disciplina, o que está aberto para você é o dashboard, que é aquelas caixinhas, tá? Que eu vou passar aqui de novo o caminho. Se você está no primeiro semestre, você pode escolher uma dessas ODS aqui para você, tá? Marcelo, não tenho dúvidas, mas tenho certeza que fiz tudo errado. Calma, Marcelo, vai dar certo, Marcelo. Bom que eu pude ajudar, né? Para a gente ter essa clareza, né, do que pode fazer, do que tem que fazer. Então, Gabi, você vai poder escolher nessas ODS o que está aberto para você, provavelmente essa primeira, de transformar o eu, que é o do primeiro semestre. Lá dentro da sua disciplina, você vai ter lá em conteúdo da disciplina, a hora que você clicar, você vai visualizar como criar o seu projeto, que é um tutorial para você entender como funciona esse DS, esse dashboard. E a hora que você clicar em acessar conteúdo, a própria plataforma vai te autenticar e você vai ter acesso ao dashboard, que é essa aqui, ó. Tá? Pode, Anderson. Espera só um minutinho, deixa eu só finalizar aqui com a Gabi, tá? Aí no dashboard você vai ter o menu lateral, onde você vai ter o mural do projeto, para você ter os feedbacks do tutor. E quando você realmente iniciar o projeto, você vai visualizar essas caixinhas aqui, ó. Ah, qual é a ODS? Dentro de cada caixinha ele vai te dizer, você vai escolher e vai progredir com o projeto aqui dentro, tá? Então, por isso que às vezes o aluno fica caçando, onde que está a orientação? Cadê, né? Qual ODS eu tenho que fazer? Entra, começa o projeto, que aí no próprio projeto das caixinhas, conforme você for progredindo, ele mesmo vai te dizendo o que você tem que fazer, tá? Então, vai ter, por exemplo, a capa, a equipe vai ter onde você vai escolher a ODS, e assim você vai seguindo no projeto. Então, o primeiro passo é justamente você acessar e já iniciar o projeto, tá? Para não deixar para a última hora. Mas o convite que eu faço é esse: entra na disciplina, lá em acessar em conteúdos, né? Cadê aqui, ó, o print? Conteúdo da disciplina, acesse conteúdos, vai te autenticar para você já entrar no dashboard. Aí inicia o projeto, que aí lá dentro das caixinhas é que vai ter as orientações, tá? Certinho? Fale, Anderson, pode abrir o microfone se você quiser. Oi, Bruna, boa noite, tá me ouvindo? Sim, estou te escutando. Bom, então vamos lá. O meu curso é a Internet das Coisas, né? E a ODS, né, é a erradicação da pobreza.
Então, a minha ideia foi fazer o quê? Eu até pedi ajuda para um amigo, né? E ele mora numa área rural. Aí ele me deu uma ideia. Ele falou: por que não trabalhar alguma coisa na área rural? Mais ou menos igual a outra moça falou aí. Eu até pensei na horta, né? Porque erradicação da pobreza, a pessoa plantar, de repente ajuda nessa questão. Ele já me deu uma outra ideia. Ele, como cria aves no sítio, ele falou: faz uma incubadora de ovos, né? Não sei se você conhece ou as outras pessoas aí conhecem. Então você pega o ovo, monta um aparelho que vai chocar ali os pintinhos, tal. Então seria uma maneira, um trabalho, né, para a pessoa, pode melhorar as condições dela e ser assim, vamos falar, erradicar a pobreza. Né? E aí onde entra o meu curso, a minha ideia, é um sistema eletrônico que pode estar, inclusive, conectado na internet, que seria a internet das coisas. Como estaria conectado? Monitorando a temperatura, por exemplo, desse equipamento pela internet, né? Então, é uma coisa ligada na outra. Eu não sei se eu pensei corretamente ou se não tem nada a ver o que eu pensei. Não, tá certinho, é por aí mesmo, Anderson. Porque, ó, se você vai fazer, pensando na horta, né, você poderia pensar no dispositivo de monitoramento do solo, alguma coisa, né, que é o que você está pensando mesmo, porque faz todo sentido, é por aí mesmo, tá certinho, o pensamento é esse mesmo. Ainda bem, eu estava preocupado, eu falei, acho que eu estou fazendo tudo errado. Não, o ideal é pegar esse link, sabe, alguém que você já conhece, que já tenha um espaço, o importante é que você tem que pensar em como você vai sensibilizar pessoas, né? Porque eu não sei, por exemplo, nesse lugar nesse lugar rural, tem quantas pessoas, né? Esse projeto que você vai fazer vai impactar quantas pessoas? Então, precisa pensar. A princípio, mas ele, como mora lá na comunidade, eu ajudando ele me ajuda e aí vai impactar várias pessoas no bairro, né? Entendi. Eu acho que é super válida a sua ideia. De repente, ao invés, você pode projetar de uma pessoa, de repente, você, por exemplo, desenvolveu esse software, vamos pensar, né, nesse monitoramento pela internet lá e tal. Você pode, o seu projeto, então, é o desenvolvimento desse monitoramento, né? Também você pode fazer com essa pessoa, ou você pode, de repente, marcar um dia para que ele chame outras pessoas para você apresentar isso, entendeu? Sim. Aí tirar essa foto, você apresentando ali o monitoramento que você desenvolveu para as pessoas ali da comunidade, lógico, no sítio do seu colega ali, enfim, né? Na verdade, ainda não foi feito o monitoramento. A gente estava pensando, por enquanto, só em desenvolver o equipamento, né? Com a opção de fazer o monitoramento no futuro. Ah, entendi. Não, pode ser até a apresentação desse projeto, entendeu? Não precisa fazer o equipamento. Não precisa fazer, só a ideia, né? Você pode, por exemplo, desenvolver esse projeto mesmo, o equipamento, na próxima disciplina e fazer uma progressão disso, entendeu? Eu pensei nisso. Pode ser então tá certo. Então tá, obrigado, viu? Nada, boa sorte, vai ser bem legal. Obrigado. Quem mais? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Oi, se eu fizer no meu trabalho, a minha coordenadora pode assinar? Mas aí você vai fazer o quê? A Gabriele, eu acho? Não sei quem que mandou aqui. Você pensou em o quê? A Geise, tirei minha dúvida com a Gabriele, acho que fiz tudo errado também. Gabriele, você é do serviço social, né? Você está na primeira disciplina, pelo que eu entendi. Não, a sua coordenadora não vai assinar nada. Você vai fazer nos quadrinhos lá, tá? Esse negócio de assinar é quando o aluno está a partir do 4º semestre de curso, aí tem um relatório que o aluno faz do projeto, e no final do relatório tem uma assinatura, tá? No seu caso, se você está no primeiro semestre do serviço social, nós duas procurando, agora que eu vi, você vai fazer pelo dashboard, que é os quadradinhos que eu expliquei, então não precisa de assinatura nenhuma. O que vai precisar é fotos suas realizando a ação, tá?
Como eu falei para o Anderson, tem que aparecer você realizando ali a ação que você propôs ali no projeto, tá? Nos quadradinhos também vai ter um quadradinho que você precisa colocar uma geolocalização, da onde você vai fazer o projeto, tá? Que isso também é uma forma de provar que você vai fazer um projeto presencial num outro local, tá? Assim, né? No local específico ali que você escolheu. Alguém falou, não consigo achar. O que a Priscila falou? Gente, eu não estou conseguindo enxergar esse chat, por quê? Será que eu estou muito grande aqui? Deixa eu diminuir meu zoom. Não é possível. Ah, agora eu consegui. Priscila, boa noite. Não consigo achar uma atividade de extensão. Que semestre você está, Priscila? Marcelo. Marcelo, o seu já está pronto, Marcelo. Você já até já fez. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu já respondi tudo. Priscila, você está ainda aí na aula? Fala para mim qual curso que você está fazendo e qual semestre que você está matriculada. Acho que a Priscila não está aí. Entendi, a Geise, entendi, obrigada. Ah, Geise, é que eu estava achando que era a Gabriele que tinha falado. Eu não sei se... Geise, qual que é o seu semestre de curso que você está? Primeiro também? Então não vai precisar de assinatura mesmo, tá, Geise? Você vai fazer lá no dashboard, que é os quadradinhos. Então, entra e já vai preenchendo os quadradinhos. Você vai terminar a hora que os quadradinhos derem 100% ali, porque conforme você for progredindo os quadradinhos, mas aí o aluno fala assim, mas o que eu tenho que fazer nos quadradinhos? O próprio quadradinho vai te falar o que você tem que fazer, tá? Porque a gente também não tem acesso aqui do Polo, a gente sabe que é a plataforma, dashboard, a gente sabe mais ou menos como funciona, mas a hora que o aluno acessa especificamente lá, só se vocês mandarem print eu sei o que vocês estão falando, senão a gente também não sabe, tá? Então, você vai entrar nas caixinhas, é um progressivo. Então, conforme você for deixando nas caixinhas, vai preenchendo tudo que é pedido na caixinha, você vai progredindo e vai contando uma porcentagem ali. Quando você atingiu 100%, é porque você terminou o projeto, tá? Quando terminou o projeto 100%, em até 10 dias você tem a correção, que aí você pode acompanhar. Beleza? A Priscila falou, pedagogia. Aí, Priscila, qual semestre de curso você está? Você começou agora, já é veterana? Me fale aqui. Priscila. Mas aí, Priscila, se você for caloura, né, que entrou agora no primeiro semestre, comecei agora, então você vai ter a disciplina de extensão lá para você fazer. Ela vai estar como lá no seu Blackboard. Vamos lembrar que as disciplinas estão por mês, né? Tipo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Lá para o final ficam as disciplinas semestrais. Elas ficam agosto/dezembro. Você sabe que elas são semestrais porque elas ficam nesse agosto/dezembro. O que vai ter lá, já que você começou agora? É para você achar ou atividade de extensão para transformar o eu, é para ter esse nome. Você vai ter o PAC, que é o Plano de Acompanhamento de Carreiras, e o Ambientação Digital. É para você ter essas três semestrais. Aí, onde elas ficam? Lá no Blackboard, a hora que você entra no seu Blackboard, no item Disciplinas, conforme você vai rolando lá, que você vai visualizando as disciplinas, você consegue visualizar elas lá. Se mesmo assim você não estiver visualizando, Priscila, manda um WhatsApp aqui para o Polo, amanhã eu ou a Anne, né, quem tiver no atendimento ajuda você, tá bom? Marcelo, não posso fazer isso, tá? Ó, cria um grupo de WhatsApp com todos os alunos, eu não posso, tá? Pela LGPD, a gente tinha grupos antes, né? Mas se eu crio um grupo de WhatsApp com os alunos, eu estou divulgando o telefone de todos os alunos num grupo. Então, isso é um crime pela LGPD, eu não posso fazer, tá? Infelizmente. Então, por isso que a gente não tem. Alguns alunos perguntam, mas
tem grupo não sei de qual disciplina. Não, é o grupo de um aluno que forma um grupo e as pessoas entram lá. Não é para ter polo nesses grupos. Eu, como polo, não posso criar, tá? Então, por isso que a gente não tem. Então, a gente faz os atendimentos individualizados, né? A gente dispara os avisos. A gente tem um disparador aqui no WhatsApp que faz os disparos, né? No geral, para os alunos, né? Mas por isso que a gente não consegue ter. Mas aí manda uma mensagem aqui para a gente te ajuda. Em algumas disciplinas, viu, Marcelo, como eu falei, alguns alunos divulgam links de grupos de WhatsApp, tá? Aí vocês podem participar, tá? Mas um ponto de atenção às vezes, nesses grupos de WhatsApp, tem alunos de outras bandeiras, mesmo que seja tudo Cruzeiro do Sul, pode ter alunos da Unifran, da Unicid, da Cruzeiro, cada aluno num curso e num momento diferente. A gente, às vezes, escuta muito alunos que estão confusos, falaram lá no grupo isso. E nem é uma coisa que estava acontecendo no curso dele, nem era para ele, era para um outro grupo de alunos. Então, é só tomar cuidado com as informações que vocês recebem nos grupos, que às vezes dá um desespero no aluno, o aluno vem, o que é isso? Nem está lá na plataforma do aluno, isso nem é para ele, enfim. Porque pode acontecer, porque esses grupos de WhatsApp de alunos, geralmente tem vários alunos do Brasil inteiro aí. Mas, se de repente, você quiser participar de algum, geralmente eles divulgam na disciplina, mas aí pelo polo a gente não faz mesmo, tá? Beleza, gente? Deu 8 horas. Ajudo mais em alguma coisa, pessoal? Tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Tudo certo? Sanei todas as dúvidas. Vão ter dúvidas quando vocês começarem a fazer o projeto, tá? Vocês vão ter também. Mas aí conte com a gente está aqui para ajudá-los, para dar uma luz aí para vocês. E aí, assim a gente vai seguindo. O nosso objetivo é que todos sejam aprovados nessa disciplina, hein, gente? Não deixe para a última hora, já comece a planejar, pensar o que você quer fazer. É importante esses projetos porque vão te dar aí uma visão da sua comunidade, algum problema que a sua comunidade enfrenta. Comunidade, eu digo vizinhos, no seu trabalho, em qualquer lugar. É bom a gente fazer esse link, a gente pode desenvolver um projeto que ele pode desenvolver outras coisas mais importantes também, conhecer pessoas, fazer network, isso é importante também na graduação nossa, né? Quando a gente está no curso superior. Certo? No mercado de trabalho, vocês vão ter muito isso, trabalhar por projetos, né? Pensar em projetos, né? Então, é importante a gente já começa na faculdade para vocês já terem uma vivência nessa questão profissional também é bem legal, tá, gente? Encarem dessa forma, porque às vezes o aluno encara, putz, projeto de extensão, eu não tenho tempo para nada, onde eu vou fazer? Faça no local onde você está todo dia, nos seus vizinhos, no seu trabalho, no local que seja mais próximo para você, tá? No seu estágio, aproveita ali o momento, enfim, pensa num projeto, que tudo vai dar certo, tá, gente? Fechou? Podemos terminar, então? Me deem um ok aí no chat, se estão aí ainda. Se estão assistindo novela. Beleza, então, gente, vamos terminando? Qualquer dúvida, a gente fica aí no WhatsApp à disposição, ou presencialmente aqui no Polo. Hoje eu estou no Polo, né? Na outra web eu estava em casa, mas hoje eu estou aqui no Polo. Então, precisando, a gente fica à disposição, certo, pessoal? Ótima noite a todos. A gente envia o link de gravação depois para vocês. Esses slides também a gente disponibiliza no e-mail. Tá bom? Obrigada. Até mais, pessoal. Ótima quarta-feira aí para vocês.